E toda a glória seja dado a Deus. Neste momento, caríssimos irmãos, mais uma vez eu desejo saudar todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Deus. Também, irmãos, eu estou aqui em Portugal, né? Provisoriamente, não sei até quando, Deus o sabe, porque eu estou nas mãos de Deus. Sou, para quem não me conhece ainda, sou de dupla nacionalidade, estou me apresentando aqui novamente, né? E tem um caríssimo irmão que me perguntou já para mim. Eu já mandei mensagens, pode ser que ele não está recebendo, porque eu estou com um problema nos meus telefones aqui. Eu tenho gravado, mas com muita dificuldade. Porém, a pergunta é o seguinte: se o sobrenome Simões, o sobrenome Simões aqui é um sobrenome muito comum. Eu sou Raul Simões. Então, aqui tem muitos Simões. Muitos são descendentes também dos judeus marranos que foram expulsos do país da Espanha e vieram para Portugal e tiveram que mudar o nome de Shimon para Simões. Por isso tem muitos Simões que são descendentes de judeus e nem sabem. Eu perguntei para um rabino, que é arqueólogo e que é historiador, e também estudou sobre isso e faz a árvore genealógica. Então eu sou português, mas também tenho raízes. Ele que me disse isso quando eu estive em Jerusalém. Então pode ser que tenha alguns Simões que pense que eu seja parente, pode até que nós sejamos parentes, mas não temos como provar isso, porque tem muitos Simões, e não é só porque eu tenho só porque a pessoa tem o sobrenome Simões que ele vem a ser também descendência judaica. Nós não sabemos. Isso depende muito de ser estudado, né? Muitos querem fazer um processo de aliar, quer dizer, de retorno para Israel, e às vezes faltam recursos de documentos que possam provar isso, né? Isso, se tiver algum amigo judeu, que eu amo todo o povo de Israel, um povo que eu amo muito, que eu tenho no meu coração, não sei, eu sinto grande carinho por aquele povo, por todos os judeus, por todo mundo temos que ter carinho, não é? Mas eu tenho um carinho muito especial porque fui muito recebido, muito bem lá quando eu fui. Estive na casa de judeus que me receberam com muito amor. Então eu quero deixar aqui esse pequeno relato antes de eu ler, irmãos, porque um irmão anda me perguntando e eu fico um pouco preocupado do irmão não estar recebendo, na minha humildade, não estar recebendo a resposta, irmãos. Dá a impressão que a gente não está querendo responder. E também quero pedir perdão para vocês, porque às vezes nós não respondemos todos os comentários. Não é por falta de vontade, é porque eu confesso que eu tenho sido muito procurado. Não sou ninguém, não sou nada, mas muitas pessoas de outros países que obtiveram o meu contato têm nos ligado constantemente. Tem dias que eu recebo muitas ligações e fico praticamente, como eu estou enfermo, eu estou numa situação que eu não posso trabalhar devido à enfermidade que está no problema, coração e outros problemas, eu estou precisando estar em casa. Porém, sempre trabalhei, sempre lutei, nunca vivi, vamos dizer assim, à custa de nenhum ministério, de nenhuma denominação. Até as minhas viagens foram custeadas quando alguém sentia em me ajudar, sem eu pedir. E aqueles que sentem às vezes de ajudar-nos para as viagens, graças a Deus sempre foram abençoados, mas não que nós estivéssemos pedindo, irmão. Foi Deus que fez eles sentirem. E eu fico contente porque até pessoas que não eram evangélicas, irmãos, pessoas espíritas, enfim, de outras crenças,
quando sabiam que eu ia fazer uma viagem missionária, eles vinham e me ajudavam, sem eu pedir. Eles sabiam, porque eu trabalhava numa clínica, até me lembro de uma doutora, uma vez, que escutou falando com o irmão no telefone sobre a minha viagem. Eu havia marcado essa viagem pela fé para Israel. E essa doutora ouviu falando no telefone e falou: como é que o senhor vai? Ela sabia quanto eu ganhava, que não era muito. E ela, então, foi para o seu consultório. Daqui a pouco ela voltou com um envelope na mão e me deu uma importância em dólar. Eu não pedi nada para ela, irmãos. Ela disse que entrou no consultório e sentiu uma alegria e me ajudou. Deus que abençoe. Parece que ela está morando no Canadá. Peço sempre por ela, para que Deus guarde ela, sua família. Não é? Uma excelente pessoa, maravilhosa pessoa. Eu e minha esposa sempre tivemos um carinho por esta doutora. E até hoje, embora nós não sabemos aonde ela está, nós apresentamos ela e a sua família nas mãos de Deus para que Deus a proteja. Assim são aqueles outros que também fizeram a sua parte sem nós precisarmos ficar pedindo nada. Então, às vezes alguém coloca no comentário: ah, esse daí é um que quer viver às custas da igreja. Não, irmão. Se eu quisesse isso, eu já estaria fazendo há muito tempo, porque não me faltou oportunidade até aqui em Portugal para mim estar na liderança de uma denominação e ainda ser assalariado para isso. Mas não é a minha intenção, irmão. Minha intenção é anunciar de graça o que eu de graça recebi. E esse canal também não é monetizado. Não vou dizer que é pecado monetizar, isso é lei. Se caso eu conseguisse, louvado seja Deus, já é uma ajuda para mim comprar um celular novo, para mim melhorar o meu trabalho. Porque afinal, irmãos, nós estamos aqui para ajudar, não para atrapalhar, não para denegrir a imagem de ninguém, por amor de Deus. Então, meus irmãos, eu amo vocês, eu quero pedir perdão para vocês, aqueles que eu não tenho respondido. Não é por falta de interesse, mas é porque muitas das vezes a gente se vê tão ocupado que falta-nos tempo. Eu gravo cedo aqui, porque depois, às vezes, hoje, graças a Deus, é um dia que eu estou mais tranquilo, mas tem dias que tem que orar por muitas pessoas, tem que contactar com muitos, porque aqui eu não tenho uma igreja fixa, embora eu tenha um ministério na casa de oração, porém a minha igreja é Jesus Cristo, e a casa de oração eu considero a instituição a qual me abraçou e me deu a liberdade para que eu pudesse também continuar exercendo o meu ministério que Deus já havia confirmado pelo seu Espírito Santo, através de ter me enviado um anjo para falar comigo. Não vi o seu rosto, não sou melhor do que ninguém para ver anjo, irmão. Não sou profeta, não sou nada, mas uma visão. Eu vi aquele varão, não vi o rosto, e ele perguntou: por que choras? Eu falei: porque não tenho mais as minhas divisas espirituais. Ele falou: não, quem te deu foi o Senhor, e o que o Senhor dá, Ele não tira. Então eu sirvo a Deus, irmãos, na humildade, na simplicidade. Não tenho nada contra nenhuma denominação, não sou exclusivista, certo, irmãos? Eu considero eu menor e não quero mal de ninguém. A única coisa que eu quero é que o Evangelho chegue aos outros, né? Por isso que às vezes eu faço esses vídeos, que fazem bem para mim também. Eu confesso para vocês que eu não consigo ficar parado sem falar de Jesus Cristo. Às vezes é na rua. Esses dias estava na rua, irmãos, encontrei um senhor muito triste. Fui falar a respeito de Jesus Cristo para ele. Ele chorou muito, em português. E eu fiquei com pena daquele senhor, porque ele nem sabia a respeito de Jesus Cristo, mas ficou sabendo naquele momento. Não porque eu sou alguma coisa, porque, pelo amor de Deus, eu não sou nada, irmãos. Eu sou igual a vocês, eu preciso muito de vocês para orar por mim, como eu oro toda noite, eu e minha esposa, por todos os que estão inscritos no canal, por aqueles que ouvem os vídeos, por aqueles que nos amam, por aqueles que nos odeiam. O que nós queremos é entrar no céu e que nós consigamos pelo menos
ajudar uma alma a entrar. Nós não vamos salvar ninguém e não somos nada, mas quem salva é Jesus Cristo. Que eu seja o último a entrar, mas que eu possa ter, por misericórdia, irmãos, a felicidade de estar junto com vocês naquele grande dia, ok? Eu já estou demorando muito no vídeo, não é? Explicando coisas que talvez não seriam necessárias. Sou muito detalhista, me perdoem. Mas nós vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, no livro de aos Efésios, no capítulo 6 de aos Efésios, certo, irmãos? Capítulo 6 do livro de aos Efésios. No versículo 10, lemos com a ajuda de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo, a fé, da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança, súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém. Procurei ler rápido porque eu já tomei muito tempo do vídeo, não é? Talvez não seria necessário, irmãos. Então o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos que estavam em Efésios, porque ele sabia, irmãos, que a influência que o inimigo iria, ou melhor, a forma de que o inimigo iria se manifestar para atingir a igreja, para atacar os irmãos, para procurar tirar deles a fé, roubar deles a fidelidade de Deus. Então ele explicava sobre as hostes espirituais da maldade, que são forças malignas, são forças estranhas. Para quem não sabe, irmão, hóstios é como se fosse literalmente tropas armadas, mas eram armadas das forças do mundo espiritual, das trevas espirituais, irmão. Porque nós vivemos no mundo material, mas existe também o mundo espiritual, tanto na parte boa como na parte ruim. Esse mundo espiritual, irmão, ele envolve-nos. Por isso que nós precisamos estar preparados espiritualmente para a luta espiritual no mundo espiritual. Então, quando ele disse, quando o apóstolo usa a expressão que nós não devemos lutar contra a carne e contra o sangue, ele estava falando literalmente das forças do exército espiritual. Irmãos, é lógico que cada exército executa uma função aqui na Terra. Existem aqueles que são de forças especiais, existem aqueles que são marines, né, que trabalham em outro tipo de... Nos Estados Unidos tem os marines, tem os SEALs, enfim, isso falando na Terra. No Brasil também tem o serviço de inteligência, que é do Exército, também tem aqui em Portugal, em todo lugar na Terra existe essas coisas. E no mundo espiritual também existe, irmão. Tanto do lado do Senhor, quanto do lado do nosso inimigo, a qual eu não gosto de citar o nome, porque ele não é merecedor que se fale o nome dele aqui, dentro desse canal, que eu prefiro falar o nome do Senhor Jesus. Porém, há momentos que é preciso falar, irmão. Essas potestades são hostes, irmãos, que são hostes espirituais da maldade, dominadoras, né? Essa descrição que Paulo fez, na verdade, indica o fato do reino das trevas que se organiza para fazer vamos dizer assim, uma oposição à obra de Deus. Principados, potestades, quer dizer governantes, quer dizer dominadores,
espirituais que indicam esta função, e nós precisamos estar preparados. Por isso que o apóstolo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como buscar de Deus a sua armadura? Através da oração, através da busca pela verdade da palavra, não nos envolvermos com coisas que não são agradáveis a Deus, para não abrirmos um espaço para que este espírito venha com algum tipo de armamento espiritual que possa penetrar e atingir a nossa alma. Por isso que, assim como, irmãos, existem uma terra, os soldados, existem coletes à prova de balas, assim como existem capacetes até com óculos de visão noturna, espiritualmente, estou fazendo uma comparação para os irmãos entenderem. Nós temos que ter o discernimento, que é a visão noturna, em que nós conseguimos enxergar além da escuridão das trevas o que é bom e o que não é, quando é Deus e quando não é Deus. O capacete quer dizer algo que protege o nosso entendimento, a nossa mente, de coisas que não são de Deus. Há um ditado chinês que muitos pensam que é bíblico, mas não é, é um ditado chinês. Que diz assim: não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam na nossa cabeça ninho. Isso não é bíblico, irmão, isso não está escrito na Bíblia. Eu já vi muitos pregadores falarem isso. Isso é um ditado que não é bíblico. Mas irmãos falam, assim como está escrito, que não... Então, irmãos, às vezes as pessoas têm que procurar ver a fonte, se bem que não está errado esse ditado, né? Mas não devemos afirmar uma coisa que nós não sabemos. Assim como se eu errar alguma coisa, esses dias uma irmã me deu um conselho, eu achei muito bonito. E eu agradeci a irmã, se ela ouvir esse vídeo ela vai saber quem é, e eu estou fazendo da forma que ela me orientou. Não é porque eu tenha algum conhecimento de alguma coisa que eu sou melhor. Tem um outro irmão falando aí alguma coisa, eu não entendi até, se ele estiver ouvindo. Ele pode colocar no comentário alguma coisa que ele acha que não está certo. Eu quero procurar, não que nós não tenhamos a guia de Deus, irmão, mas o verdadeiro cristão é aquele que ouve os outros também e que não precisa nós discutirmos, nós podemos dialogarmos. Isso faz parte realmente de um amor, de uma comunhão. Agora, eu realmente me torno um pouco ousado quando alguém entra no comentário xingando ou falando arrogantemente, entende? Eu fico triste e ao mesmo tempo posso usar dessa ousadia, porque não é porque nós somos cristãos que nós temos que engolir tudo. Até o Senhor Jesus, quando chegou diante dos cambistas no templo, ele não ficou ali, não falou: porque vocês estão aqui, não é para vocês ficarem. Não, ele pegou um chicote e expulsou todos que estavam lá. Então há momentos que nós temos que ser duros, não para o mal daquele que nos ouve, mas para que aquele que nos ouve desperte do sono da incredulidade e possa entender que nós precisamos ser revestidos de tais armaduras para que possamos resistir todas as ciladas. Porque para cada tipo de guerra há um armamento. Espiritualmente também há. Se um policial vai entrar em algum lugar para prender um bandido, ele não vai com um tanque de guerra, ele nem vai usar um foguete. Ele vai entrar com a arma que realmente é compatível para o ambiente a qual ele vai lutar, não é? Imagine um policial com um tanque de guerra para prender um bandido, irmão. Seria uma coisa até engraçada, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas isso não tem lógica, a não ser que fosse numa guerra, não é, irmão? Espiritualmente nós temos que ter os armamentos espirituais para cada combate espiritual que nós vamos enfrentar. Então você, irmão e irmã, nós estamos vivendo dias difíceis em que se levantam profetas, profetizando coisas que não se cumprem. E isso, irmãos, traz uma confusão no meio do povo.
fazendo com que o próprio povo não venha desacreditar até daquilo que está escrito. São coisas do mal que vêm sobre nós, irmãos, para querer roubar a nossa fé. São anjos que se transfiguram em anjos de luz para querer fazer com que nós, irmãos, deixamos de crer na verdadeira fé que é em Cristo Jesus, que já está tudo escrito, não precisa nós falarmos mais nada. Apenas devemos crer em Jesus Cristo como nosso único e pessoal Salvador, e o restante, irmãos, nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus, com bastante perseverança, oração, súplica no Espírito, vigiando em todo o tempo, com toda perseverança e súplica, e orando para aqueles que anunciam o Evangelho, para que Deus coloque na sua boca as palavras necessárias, para que eles possam também propagar, irmãos, esta essência tão gloriosa, esse perfume de Cristo, que tem que todos sentir, o perfume, o aroma desta graça que se chama Jesus Cristo. Então, irmão, irmã, você que está ouvindo esta pregação, já está passando alguns minutos, eu já vou terminar, para você ter paciência de ouvir, porque às vezes tem pessoas que não vêm porque o vídeo é muito longo, mas o que eu digo aqui para vocês é que nesse canal de evangelismo, irmão Raul Simões, eu procuro transmitir aquilo que é para o bem das pessoas, não é nada para o mal. Firme-se no Senhor, creia no Senhor, creia na sua palavra, e tu terás uma proteção, tua casa, teus filhos, teu esposo, tua família, porque toda a glória tem uma proteção. Mas você pode dizer, mas eu não sou glória. Não, se você abrir o teu coração para Jesus Cristo entrar nele, quer dizer, não é que você vai abrir o teu peito, não é que você vai abrir... O coração é do tamanho de um punho, irmãos, não é isso. Quando fala coração, coração simboliza a vida. É um lugar no corpo onde faz o movimento do sangue se mover pelas artérias, pelas veias, irmãos, irrigar todo o nosso corpo, o nosso cérebro. Então, é um lugar do corpo que emite um som, aquele tum, 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 que cada som daquele significa um glória a Deus, pela vida, pelo sopro que Deus colocou em nós. Então, irmãos, teu coração significa a tua personalidade, a tua vida, o teu caráter, a tua moral, a tua dignidade. Entregue tudo isso para Cristo e fale para Ele, Senhor, toma conta de mim e faça de mim como um instrumento nas tuas mãos, um provedor do Evangelho, tanto na parte espiritual, no mundo espiritual, como na parte material também. Quando eu sentir alguma coisa de fazer por alguém, eu não vou levar naquela instituição ou naquela, porque muitos dos homens hoje, infelizmente, faz o que Deus mandar você fazer, mas infelizmente existem homens que estão se enriquecendo em favor de benefícios, irmãos, que eram para ser usados em recursos para atendimento a necessitados, estão usando para si próprio. Enquanto o necessitado está sofrendo, principalmente nessa época pandêmica que nós estamos vivendo. Porém, irmãos, sejamos espirituais, nos revestindo da armadura de Deus e estando firmes como embaixadores de Jesus Cristo, para que nós possamos, irmãos, não pela nossa força, nem pela nossa capacidade humana, mas pela bondade e misericórdia de Deus, cumprir a missão de um bom soldado de Jesus Cristo, armado com todas as armaduras espirituais, para combater o mal, não com a violência física, mas combater o mal do mundo espiritual através da oração, da perseverança e da fé, do amor sem o qual ninguém verá o Senhor. Guarde esse conselho dentro do teu coração e, se for agradável aos seus olhos, divulgue este vídeo para que outros também possam ter acesso a essas palavras. E você que ainda não conhece bem o Evangelho, procure orar no teu quarto com as portas fechadas e pedir a Deus que te mostre. Entregue o teu coração a Jesus Cristo e peça para que Ele faça morada dentro de você. O restante, pode ter certeza, se você pedir de um coração sincero, Ele transformará a tua vida e te indicará como você tem que fazer. Porque esta obra não é minha, esta obra é do Senhor. E ela permanece. E nunca ninguém conseguirá dividi-la. Porque a obra do Senhor, a verdadeira obra do Senhor, ela não é dividida.
Ainda que você seja de uma denominação, outro seja de outro, mas a cabeça de tudo é Cristo, e que governa sobre a sua igreja, que somos cada um de nós, sobre o templo do Espírito Santo, que somos cada um de nós. Placas denominacionais são apenas instituições constituídas por homens que querem, às vezes, o bem e muitas das vezes se deturpam durante o percurso da vida aqui na Terra. Por causa do dinheiro, por causa da facilidade. Mas bem-aventurado aquele que vive em Cristo. Este vive para a vida eterna. Deus os abençoe a todos. Que a paz do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e esta santa palavra reine dentro de vós para todos sempre. Amém e amém. Amo vocês.